tá ruim, a internet fica ruim. Não era para ser assim, entendeu? Até porque a forma de transmissão de dados é totalmente diferente, é totalmente distinta das, das maneiras convencionais, né, que nós estamos acostumados a ver. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todos estão conseguindo visualizar aí a página que eu abri? Sim, professor. Beleza. Sim. Então vamos lá. Tentarei ser objetivo e cirúrgico na explicação hoje. Tranquilo? Por isso, eu vou utilizar o nosso material didático, que no caso é o livro de vocês. Ah, e aí a gente vai tentar explicar basicamente como é que vai funcionar essa questão dos fatores que alteram a velocidade de uma reação química. Até porque nós estamos falando, trabalhando em reações químicas, né? A velocidade das reações químicas, a taxa de desenvolvimento de uma reação. Então, vamos tentar aí organizar esse conteúdo de maneira que vocês possam entender, compreender, que não tenham dificuldades. Beleza? Nesse caso, vou utilizar essa página aqui. Perfeito. Inserir selecionados. E pronto. Vou deixar ela mais ou menos aqui ao lado, enquanto eu vou explicar algo para vocês. Beleza, galera, vamos lá. Deixa eu ver se já tá funcionando aqui. Tá. Então, a gente vai estudar hoje, o nosso conteúdo são os fatores. Nós vamos estudar fatores que alteram. Deixa eu escrever certinho aqui. Fatores que alteram a velocidade das reações. O que isso significa? Existem, tá? Existem alguns procedimentos, alguns mecanismos que, ao serem alterados em termos de fatores, teremos mudanças, mudanças que serão identificadas ali com relação à velocidade da reação, beleza? Há algumas reações químicas, onde eu mudo, por exemplo, para concentração, onde eu mudo a temperatura, a pressão e assim por diante, ok? A gente vai falar de cada um desses fatores. A velocidade da reação altera-se, ok? Ou ela acontece de maneira mais rápida, ou obterei meus produtos de maneira mais rápida, ou obterei ele de maneira mais lenta, ok? Então, os fatores que, que influem, que podem, que podem alterar, que podem influenciar a taxa de desenvolvimento de uma reação química, são diversos, são muitos que podem influenciar essa taxa de desenvolvimento, essa velocidade, ok? Por exemplo, como eu falei para vocês, a concentração, a, a forma como as moléculas se chocam. Então, tem fatores que são
físicos, beleza? Fatores físicos e fatores químicos que vão alterar essa velocidade da reação, beleza? Como luz, eletricidade, mudança de pressão, a, a concentração, a presença, por exemplo, de substâncias que vão catalisar, os catalisadores, e ao contrário dos catalisadores, nós temos os inibidores que vão retardar a velocidade da reação, ok? Então, são muitos os fatores que alteram, que influenciam a velocidade de uma reação química, ok? Química, beleza? Galera, a importância dos fatores, tá? A importância desses fatores, ela está intrinsecamente ligada, tá? Intrinsecamente ligada com a, né, com, tá? A necessidade, com a necessidade, com a necessidade de obtenção, tá? Obtenção do produto, do produto. Se essa necessidade ela for alta, ok? Se ela for alta, tipo assim, eu preciso desse produto, eu preciso ah, da substância que é produzida por essa reação química. E aí tem-se uma necessidade de ter aquele produto, ok? E como se tem uma necessidade, os químicos eles estudam mecanismos, procedimentos, alterações de fatores que possam promover uma maior velocidade na reação. Agora, se a necessidade ela for baixa, tipo, não, a gente não quer que esse produto seja obtido ou que ele seja obtido de maneira lenta, devagar, e aí os químicos eles vão modificar esses fatores, ok? Esses fatores para a obtenção aí daquele meu produto, ok? Esses fatores, eles podem ser físicos, tá? Podem ser fatores físicos, tá? Fatores físicos, a que estão relacionados aí a propriedades físicas dos meus reagentes, ok? Das substâncias reagentes. Ou eles podem ser químicos, ok? Podem ser químicos. E aqui entra numa esfera mais atômica, molecular, como por exemplo a participação como um mecanismo intermediário na minha reação, beleza? Uma participação já intermediária na reação. Ou indireta, né? Uma participação indireta na reação. Já que nós estamos falando de reações químicas, a, e são fatores químicos, ok? Então vai ter uma participação direta ou indireta na minha reação química, ok? Reação direta ou indireta na reação química. Enquanto que as propriedades físicas elas estarão relacionadas aí às propriedades dos próprios reagentes, ok? Propriedade físico-química dos reagentes em si, beleza? Tranquilo? E quais são esses fatores que alteram a velocidade de uma reação? E aqui eu trouxe para vocês esse quadro do seu livro didático, que é muito importante, muito legal, bem explicadinho, ok? Com relação aí a velocidade das reações. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a... nós temos aqui, por exemplo, o fator, né? Então, tem aqui a opção fator, ele aqui acabou sendo... Beleza. Então, aqui nós temos, né, o fator. Sim, qual é o problema, cara?
riscar aqui fora. Pronto. Então, a gente tem aqui o fator, tá? O efeito que esse fator vai causar com relação à mudança e um exemplo, tá? Isso aqui é um quadro. Nossa, professor, um quadro, né? Eu não sabia. Vamos lá, galera. Beleza. Então, natureza dos reagentes, tá? Natureza dos reagentes. Então, vamos lá. Qual é o efeito desse fator que diz respeito à natureza dos reagentes? Quanto maior for o número de ligações a serem rompidas nos reagentes, e quanto mais fortes forem essas ligações, mais lenta será a reação, ok? Então, a moléculas, por exemplo, que tenham aí grandes cadeias, tá? E aí eu preciso, ou então uma grande quantidade, eu tenho grande quantidade ali de reagente, beleza? Tenho uma grande quantidade ali de reagentes, de moléculas, então vou ter uma grande quantidade de moléculas que precisam ter as suas ligações quebradas, ok? Ou seja, exige-se aí uma carga de energia muito grande, tá? Um tamanho de energia muito grande, beleza? Então, quando isso ocorre, a, olha, quanto mais fortes forem essas ligações, ou seja, quanto mais difíceis forem para serem quebradas, porque como é que se quebra ligação? Tem que lembrar lá de termoquímicas, quando as ligações elas são quebradas, a gente absorve energia. Exemplo aqui, uma ligação carbono-carbono, ok? Aí lembra lá da energia de ligação. Para eu quebrar essa ligação, romper essa ligação, eu preciso de uma determinada quantidade de energia, tá? Energia para quebrar essa ligação, tá? Ah, então, quanto menor for o número de ligações a serem quebradas e menos fortes, menos energia necessária para quebrar essa ligação, mais rápida será a minha reação, tá? É o inverso do que está dizendo aqui. Por exemplo, reações orgânicas com moléculas grandes. Olha aqui o exemplo. Com moléculas grandes, moléculas muito grandes, tá? E várias ligações covalentes, tá? Ligações covalentes. Por exemplo, aqui o etanol, tá? O etanol não, vamos botar aqui o etano. Esse aqui é o etano, tá? O etano. Todas essas ligações aqui são ligações covalentes, tá? Lembrem lá do conceito de ligação covalente lá no primeiro ano que nós estudamos, que eram ligações de compartilhamento de elétrons, beleza? E caracterizaria ali uma ligação covalente, tá? Então são mais lentas que reações inorgânicas, com íons já dissociados em meio aquoso, tá? Dissociado em meio, é um exemplo, beleza? Então, tá aqui, vamos lá. A reação entre uma reação de neutralização, neutralização, em que eu terei um ácido, um hidrácido, o HCl, e um hidróxido de sódio, que é uma base, ok? Um ácido considerado um hidrácido porque não tem oxigênio, tá? Hidrogênio e um haleto. É o cloreto de hidrogênio, né? Mas nesse caso aqui, como ele está dissolvido em solução aquosa, dissociado em uma solução aquosa, é o ácido clorídrico, tá? O hidrácido, ácido clorídrico. Um ácido forte, logo se ele é um ácido forte, ok? Ele vai estar completamente ionizado, completamente dissociado em água. Isso é válido para o hidróxido de sódio, a base, beleza? Que são substâncias inorgânicas, ok? São substâncias inorgânicas. Então, essa reação de neutralização a 20 graus Celsius, é temperatura constante, tá? 20 graus Celsius. Eu vou ter aí a produção do cloreto de sódio, que é um sal, mais água. A reação de neutralização sempre vai produzir sal e água, tá? Na grande maioria das vezes, sal e água. Tranquilo?
Então, tá aqui, gente, uma reação de neutralização. É instantânea, acontece ao mesmo tempo que você mistura, já vai acontecendo. Enquanto que uma reação de combustão do metanol, tá aqui o metanol já do metano, o metano ele é o gás natural, conhecido como gás natural, tá? Conhecido como gás natural, que é o CH4. Uma molécula orgânica, tá vendo? Ligações covalentes. É uma molécula orgânica. Professor, então moléculas orgânicas sempre fazem ligações covalentes? Não, tá? Tem molécula orgânica aí que vão ser iônicas também, beleza? Mas na maioria das vezes as ligações ali de uma molécula orgânica vai ser covalente, tá? Vamos deixar esse conteúdo de orgânica para mais lá para frente, beleza? Então tá aqui a queima do meu metano, tá? Do metano. Ele acontece de maneira mais lenta a 20 graus Celsius, beleza? Do que ali a reação de neutralização aí do ácido clorídrico e do hidróxido de sódio, beleza? Produção aí de CO2 e água, isso aqui me diz que é uma combustão completa. Toda a combustão de hidrocarboneto completa vai produzir aí CO2 e água, CO2 e água. Então, a natureza dos reagentes, ok? A natureza dos reagentes. Então, que diz respeito à constituição daquele reagente, que tipo de reagente eu tenho, ele é classificado como, ele é um ácido, ele é uma base, ele está dissociado, ele está ionizado, qual é o tipo de ligação, a ligação é iônica, a ligação é covalente, tá entendendo? O que diz respeito aí à natureza do meu reagente, a classificação do meu reagente. E a gente pode dizer que esse fator é um fator químico ou um fator físico? E aí, Emanuel? Seria um fator químico ou um fator físico? Um químico, professor? Químico, né? Químico por quê? Porque está relacionado à natureza do meu reagente, né? As classificações químicas, ok? O que vai caracterizar ele como uma substância química e qual é a sua classificação dentro desse estudo, tá? Dessa área de conhecimento, a química, beleza? Nesse caso aqui, se ele vai ser um composto orgânico ou um composto inorgânico, e por sua vez, se ele é um composto orgânico, qual é a sua função orgânica, entendeu? O seu ponto de ebulição, seu ponto de... E assim por diante vai mudar de acordo com a sua classificação química. A gente vai ter uma classificação física posteriormente. Agora vamos lá. Superfície de contato, beleza? Superfície de contato. Então, quanto maior a superfície de contato, ou seja, a área, olha só, presta atenção nessa explicação, a área efetivamente exposta, ok? Superfície dá a ideia de quê? De algo superficial, ok? De algo que você pode tocar, que você pode ver ali, entendeu? Algo que está externo, beleza? Algo externo. Então, quanto maior essa superfície, quanto maior essa parte externa, essa parte ah, disponível ao contato, beleza? Então, quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, maior a taxa de desenvolvimento da reação, ok? Então, se a superfície de contato for pequena, vai ser menor a velocidade de reação. Então, a velocidade de reação, a taxa de desenvolvimento da reação, ela é maior quando for maior a superfície de contato. Professor, um exemplo. Um exemplo tá aqui, ó. Vamos usar isso aqui, tá? A oxidação do ferro. Então, aqui eu tenho uma barra de ferro, tá? Eu posso dar aqui o exemplo, um prego, tá? Então, aqui eu tenho um preguinho, beleza? Um preguinho, tá? E aqui eu tenho ferro, mas em palhinha. Aí eu vou ter aqui, por exemplo, ferro em palhinha lá, o bombril. Lembra do bombril? A palha de aço, ok? A palha de aço é um monte de fiozinhos, correto? É um monte de fiozinhos todos embolados, né? Mais ou menos desse jeito. Ou lã de aço, alguns chamam de lã de aço. É assim, correto? Eu vou ter ferro em ambas as condições, ok? Em ambas as condições, beleza? Ah, quem vai enferrujar mais rápido? Quem enferruja mais rápido?
A palha de aço ou um prego? Quem enferruja mais rápido é a palha de aço. Por quê? Porque a palha de aço ela é cheia de fiozinhos, ó. Cheia de fiozinhos, ok? A parte interna desses fios, ela é pequena. Ela é pequena, ou seja, a superfície de contato é maior com relação à parte interna. Então, essas partes que estarão externas vão entrar mais rapidamente em contato com o ar oxigênio, que é responsável por oxidar, beleza? Que é responsável por oxidar, e vai enferrujar a palha de aço, ok? Então, a palha de aço ela enferruja bem mais rápido do que um prego, do que uma grade de ferro. Por quê? Porque na grade de ferro a superfície ela é limitada, ok? Então, ela vai enferrujar aqui pela superfície, né? Vai enferrujar aqui pela superfície, mas a parte interna vai estar ali ainda a vai estar ali ainda protegida, ok? Vai estar ainda sem ter esse contato com o oxigênio do ar. Então vai ser o quê? De maneira mais lenta a ferrugem, o processo de ferrugem, tá? De enferrujamento da grade, do prego, do que ali da palha de aço, que vai ter a sua parte interna exposta. Ou seja, se a parte interna está exposta, aumentei a superfície de contato. Tranquilo? Aumentei a superfície de contato. Beleza? Tá? Um outro exemplo é quando você pega um comprimido, um comprimido efervescente. Quando você joga ele inteiro, tá? A superfície de contato, então, eu vou ter aqui a superfície de contato, toda essa parte externa, que é que vai entrar em contato com a água e vai começar a ser dissolvida, ok? Essa parte externa aí vai ser dissolvida. A parte interna ainda não vai ser dissolvida. Ela vai ser dissolvida mediante, tá? Assim que a parte externa for dissolvida, a parte interna vai sendo dissolvida. Mas vamos supor que você pega aquele comprimido e quebre ele em vários pedacinhos, ok? Eu quebrei ele em vários pedacinhos. Quebrei ali o comprimido ali em vários pedacinhos, ok? O que que você acabou de fazer? Você acabou de deixar a parte interna, tá? Aquela parte que ia ser corroída, que ia ser dissolvida depois, exposta. Ou seja, se você expôs, não é mais interno, agora é parte externa. Ou seja, você aumentou a superfície de contato, ok? Você aumentou a área superficial. O que era interno agora não é mais interno, agora é superfície. É superficial, está exposta, ok? Aumentou a superfície de contato. Então, um grande exemplo aí que nós temos é do ferro em barra ser oxidado, ou seja, se transformado em ferrugem. Nesse caso, em F2O3, né? Que é a fórmula da ferrugem, que é o trióxido de ferro 2, não, trióxido de ferro 3, melhor dizendo. É a nossa ferrugem, ok? É a nossa ferrugem, beleza? Então eu tenho aqui ferro sólido, barra e palhinha, né? Lã de ferro, sendo transformado aí em óxido de ferro, que é a ferrugem, ok? Que é a ferrugem. Bacana. Continuando aqui. Então, a luz e eletricidade são outros fatores, ok? Luz e eletricidade são outros fatores, tá? Então, algumas reações específicas ocorrem instantaneamente quando ativadas pela luz. São as reações fotoquímicas, ok? Ou pela eletricidade, que são as reações eletrolíticas, ok? Eletrolíticas, né? Que são extremamente lentas na ausência desses fatores, beleza? Então, ó, aqui um exemplo, tá? O exemplo é quando eu tenho aqui a reação entre o gás hidrogênio e o gás cloro, beleza? E formando aí cloreto de hidrogênio
na presença de luz. Então, essa reação, ela acontece, tá? Ela acontece de maneira natural, só que lenta, beleza? Na presença de luz, ela acontece aí de maneira mais rápida. Isso acontece também com a hidrólise dos gases, a hidrólise da água, né, que é o contrário, vai produzir gás, oxigênio e hidrogênio. Mas isso acontece quando você tem aqui, ó, gás, hidrogênio e oxigênio. Na presença de eletricidade, essa reação ela acontece de maneira mais rápida, ok? Ela acontece de maneira mais rápida. Então, algumas reações, por exemplo, a decomposição do permanganato de potássio, é o KMNO4. Na presença de luz, você tem aí a decomposição desse composto, tá? Na presença de K, potássio mais, né? E o íon permanganato, que é o MnO4-, beleza? Na presença de luz, tá? Na presença de luz. Ah, como, por exemplo, algumas acontecem aí na presença de calor, né? Óxido de cálcio, eu tenho aqui o carbonato de cálcio, e aí eu adiciono calor, e aí eu vou ter aí a formação do óxido de cálcio. Eu coloquei aqui o calor, como exemplo. Mas isso aqui já entra mais na questão da temperatura, né? A gente vai falar aí na próxima aula. Mas são fatores que vão alterar. Aí que ele separou luz e eletricidade. Ah, eu já tinha estudado essa parte, por exemplo, quando tem luz, né? Eu adiciono luz, o nome disso é fotocatálise, entendeu? A luz é considerada como um catalisador, né? Que a gente vai estudar aí essa questão dos catalisadores. Então, luz, né? Fotocatálise, tá? Eletrocatálise também. São alguns exemplos, tá? São alguns exemplos. Ah, Outro fator, concentração dos reagentes, tá? Então, quanto maior a concentração, tá? Quanto maior a concentração, maior será a reação, né? Enquanto menor a concentração, menor será a reação. Por quê, professor? Por que isso acontece? Porque a ideia é o seguinte, né? Tá aqui o exemplo, ó. Quando você tem pequenas concentrações de reagente, ó, vão ter mais espaços vazios para as moléculas se encontrarem. Então, elas vão ficar ali se chocando, ó, na parede. Então, o que aconteceu aqui é que essa molécula acabou de se chocar contra a parede, né? E tal, ó, indo naquela direção. Essa aqui está indo nessa direção, ok? Essa está vindo para cá, ó, beleza? Essa está vindo aqui para o canto, vai se chocar e depois vai pegar o seu rumo. O que acontece é que quando a concentração é menor, elas ficam, digamos que, né, elas estão se movimentando ali. Elas ficam que se desencontrando, ok? Demora esse processo de elas entrarem em contato, colidirem, ok? Colidirem e assim fazer com que a reação ocorra. Então a reação, quando está com uma concentração menor, ela acaba se desenvolvendo de maneira mais lenta, ok? Se desenvolve de maneira mais lenta por causa desses encontros que são mais escassos entre as moléculas. Agora, quando a concentração ela é maior, aí eu tenho uma maior quantidade de reagentes. Ó. Perceba que eu tenho maior probabilidade aí das moléculas se chocarem, ó, das moléculas entrarem em contatos umas com as outras, porque o espaço agora diminui. Então, se o espaço diminui, eu começo a chocar mais moléculas. E quando eu choco moléculas, né, que tem a orientação favorável, que tem a energia mínima necessária, e aí essas colisões acabam sendo efetivas, e aí eu vou ter a formação do produto e a reação acontece de maneira mais rápida. Então, quando eu diminuo a concentração, tá? Diminuir aqui a concentração de reagente. A velocidade vai ser lenta,
beleza? Agora, quando eu aumento a concentração, maior será a minha velocidade. Opa, botei concentração de novo. Maior será a minha velocidade média, beleza? Maior. São diretamente proporcionais. Pressão, tá? Vamos lá, pressão. Então, ó, o aumento da pressão no sistema em reação implica um contato maior entre os reagentes. Então, pois o volume do sistema diminui, né, o que possibilita o maior número de colisões entre as partículas e, consequentemente, a maior taxa de desenvolvimento da reação. Beleza? Então, galera, é o seguinte, é só você lembrar lá da fórmula de Boyle, né? Não, é PV. Eu vou pegar aqui a equação de Clapeyron, né? PV NRT. PVNRT. Presta atenção. Olha aqui. PV, né? A pressão está multiplicando o volume. Então, quando duas grandezas se multiplicam, elas são o quê? Inversamente, inversamente proporcional, tá? Então, aqui eu tenho duas grandezas inversamente proporcional. Então, quando eu aumento a pressão, quando eu aumento a pressão, eu diminuo o volume, ok? E quando eu aumento o volume, eu diminuo a pressão. Então, olha aqui, ó. Quando aumenta a pressão, vai haver uma diminuição no volume. Então, olha lá, quando o volume ele é alto, então aqui eu vou ter, ó, volume 1, tá? E pressão 1, beleza? Esse volume 1 e pressão 1, as moléculas elas estão mais livres, elas têm mais espaços vazios, ok? Mais espaços vazios, ao ponto de, ao ponto de, de que as colisões, a taxa de desenvolvimento seja lenta, né? Porque as colisões efetivas do contato entre as moléculas, elas vão ser mais escassos devido a essa movimentação, devido a esse espaço maior. Quando eu diminuo, melhor dizendo, quando eu aumento a pressão, então tá aqui, eu estou colocando mais pressão, tá? Que é chamado de P' aqui, ó, tá? E eu vou chamar de P2. Eu vou chamar aqui, ó, de P2, ou seja, P2 é maior que P1, porque eu aumentei a pressão. Então, P2 é maior que P1. Quando eu aumento a pressão, eu vou ter um volume 2, ok? Um volume 2. Ou seja, V1 é maior que V2. O volume diminuiu. O volume diminuiu. Quando o volume diminui, tá? Aquele espaço vazio entre as moléculas também diminui, possibilitando que elas entrem em choque, ok? Que elas entrem em choque, ó. E aí a reação ela ocorre de maneira mais rápida, tá? Quanto mais choque tiver, mais produto se volteia e aí a reação vai acontecer de maneira mais rápida. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Temperatura. Temperatura. Um aumento da temperatura causa um aumento na taxa de desenvolvimento de reações químicas, tanto exotérmicas como endotérmicas. Então, olha só, independente se a reação ela vai ser exo ou vai ser endotérmica, se aumentar a temperatura, a velocidade da reação também aumenta. Então, se eu aumento a temperatura, eu aumento a taxa de desenvolvimento da reação. Beleza? Aumenta a taxa de desenvolvimento da reação. São grandezas diretamente proporcional. Beleza? Por quê? Porque leva os reagentes a formar mais rapidamente o complexo ativado. Leva mais rapidamente os reagentes a atingir o complexo ativado. Beleza? Gente, quando eu adiciono calor à reação,
tá? Quando eu adiciono calor à reação, quando eu aumento a temperatura, eu aumento uma função de estado chamada entropia, que é a desordem do meu sistema, ok? Que está diretamente relacionado às vibrações e à energia cinética do meu sistema. Eu aumento a movimentação do meu, do meu, das minhas moléculas dentro daquele recipiente. Então, elas vão se chocar com uma quantidade de energia suficiente, ok, para que a reação ocorra de maneira mais rápida. Ou seja, elas vão se chocar com a energia mínima necessária. A, e o que isso significa? Energia mínima necessária? Energia de ativação. Energia de ativação, ou seja, elas vão ter a energia de ativação necessária para que ocorra o complexo ativado e dessa forma aconteça a reação. Então, quando eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade da minha reação. Independente se a reação ela é exo ou endotérmica, eu vou aumentar a velocidade da minha reação, beleza? Então, aqui eu tenho uma reação exotérmica entre o gás hidrogênio e o cloreto e o gás cloro, ok? Produzindo aí a cloreto de hidrogênio, tá? Cloreto de hidrogênio, que quando dissolvido em água passa a ser ácido clorídrico. Ah, esse camarada aqui, se eu aumento a temperatura, ó, temperatura em graus Celsius, eu aumento a taxa de desenvolvimento da reação. Uma reação endotérmica, tá? Uma reação endotérmica. Formação aí do hidreto de hidrogênio. Iodeto de hidrogênio, né? Iodeto de hidrogênio. Se eu aumento a temperatura, aumenta a taxa de desenvolvimento da reação. Beleza? É um exemplo. Catalisadores. Então, catalisadores participam da formação do complexo ativado, diminuindo a energia de ativação. Então, olha, o catalisador ele participa da formação do complexo ativado. Então, ele participa da formação do meu complexo ativado. E aí eu vou preparar uma aula só sobre catalisador para falar como é que funciona isso. Ele diminui a energia de ativação da reação necessária e aumenta a sua taxa de desenvolvimento. Basicamente, o que acontece aqui. Então, eu tenho aqui um gráfico, né? Está aqui o meu reagente. Então, essa aqui é a energia de ativação para que a reação ocorra, tá? Vou colocar aqui, ó, sem catalisador. Quando eu adiciono um catalisador, então vamos lá, ó, com catalisador. Quando você adiciona um catalisador à minha reação, beleza? Então tá aqui, tá? É a mesma reação, tá? É a mesma reação. Só que agora eu vou adicionar um catalisador. Quando eu adiciono um catalisador, olha o que acontece com a energia de ativação. Diminui, beleza? Então esse aqui é o catalisador. E aí eu lembro que ontem eu falei para vocês, ensinei vocês que quando eu diminuo a energia de ativação, quanto menor for a energia de ativação, mais rápida será a minha reação, ok? Então o catalisador, ele diminui a energia de ativação da reação necessária, aumentando a taxa de desenvolvimento. Por exemplo, a, a, o NO2, né, que é o dióxido de nitrogênio, tá? Dióxido de nitrogênio, ele é um catalisador da reação entre o, o, o dióxido de enxofre, tá? E o gás oxigênio, tá? Produzindo, nesse caso aqui, trióxido de enxofre. Gente, inclusive, essa reação aqui, ó, é a reação que acontece na atmosfera, beleza? Quando eu tenho esses camaradas aqui, a produção desse camarada aqui na atmosfera, e ele reage com a água, tá? Ele reage com a água na atmosfera, eu vou ter a produção aí do ácido sulfúrico, tá? O ácido sulfúrico é um oxiácido. Então, se ele é um oxiácido, para eu descobrir a força dele, é só eu subtrair 4 por 2, que vai dar 2. Quando eu tenho um fator igual a 2, é um ácido forte, beleza? Um ácido forte. Se é um ácido forte, ele vai se ionizar quase que completamente, né? Ou completamente em soluções aquosas, beleza? Aumentando assim
melhor dizendo, diminuindo assim o pH, ok? Da chuva. E aí, quando você tem um pH da chuva muito baixo, você vai ter uma chuva ácida, ok? Uma chuva ácida. Então, um fenômeno que acontece na nossa atmosfera aí, ó, produzindo chuva ácida. Então, o NO2, tá, na atmosfera vai promover aí a formação de trióxido de enxofre gasoso, tá? Que vai reagir com a umidade, vai reagir com a água da chuva, produzindo ácido sulfúrico, produzindo a chuva ácida. Fenômeno chuva ácida, porque basicamente toda chuva ela é ácida, ok? Mas o fenômeno chuva ácida é quando a acidez da chuva aumenta, produzindo aí, no caso, diversos problemas, afetando diversos problemas aí para a natureza. Então, aí exemplo de catalisadores que faz com que essa reação aconteça de maneira mais rápida. E se essa reação acontece de maneira mais rápida, ela vai ser prejudicial para a gente. Tranquilo? Por isso também a preocupação de se emitir menos dióxido de nitrogênio na atmosfera, beleza? Os inibidores, eles são o contrário dos catalisadores, tá? Os inibidores, eles participam da formação do complexo ativado, aumentando a energia de ativação, ok? Então, se ele aumenta a energia de ativação, diminui a velocidade da reação, ou seja, a reação, né, e diminuindo sua taxa de desenvolvimento, beleza? Diminuindo essa taxa de desenvolvimento. Por exemplo, a meio ácido, né? A presença aqui do íon hidrônio vai inibir a decomposição do meu peróxido de hidrogênio, tá? Peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Então aqui eu tenho água oxigenada, beleza? A água oxigenada, naturalmente, ela se decompõe em água e oxigênio, água e oxigênio, ok? Ela naturalmente se decompõe, tá? E na presença de luz, ela faz sofrer uma fotocatálise, tá? Então a luz aqui, ó, ela aumenta a velocidade dessa reação. Ela funciona como catalisador, ok? Fotocatálise. A gente até falou da luz lá como um fator separadamente, ok? Ela vai aumentar essa reação. Então, para que essa reação não ocorra de maneira rápida, de maneira instantânea, tá? O que que se faz? Mistura-se peróxido de hidrogênio com uma substância ácida, ok? Coloca-se em meio ácido, para que essa reação ocorra de maneira mais lenta, ok? Diminuindo a sua taxa de desenvolvimento, beleza? Então, esses são os fatores que vão alterar a velocidade de uma reação química. Tranquilo, beleza? Esse conteúdo ele é aplicado aqui, por exemplo, na conservação de alimentos, ok? Na conservação de alimentos. Ah, alguns óleos são conservantes, são inibidores da reação. Alguns óleos, algumas substâncias, por exemplo, acidulantes, ah, como é que a gente chama, cara? Acidulantes, ah, emulsificantes e assim por diante, né? São várias substâncias que têm aí a terminação antes, que eu não me lembro agora, que vão servir aí como inibidores das reações químicas. O próprio sal, as pessoas colocam, por exemplo, alguns alimentos para serem conservados no sal. É um inibidor, ok? É um inibidor porque impede ali o contato, ok? O contato de oxidantes, de substâncias que possam oxidar aquele meu alimento e degradá-lo, ok? Bem como também a ação de micro-organismos que naturalmente degradam o alimento por meio de transformações e reações químicas. Então, retardar essas reações químicas, retardar a ação desses micro-organismos, ou de reagentes que possam estragar aquele alimento, que possam degradar aquele alimento, é algo importante de se fazer, interessante de se fazer, e que está relacionado aí com a velocidade da reação química, nesse caso dos inibidores ou conservantes, ok? Beleza? Tranquilo, galera? Então, essa aqui vai ser a nossa aula de hoje, galera. Essa vai ser a nossa aula por hoje, tá?